Pronto, agora sim. Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que nos veem, nos ouvem. Bem-vindos, bem-vindas ao canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos em Niterói. Eu sou João Aranha. Estamos aqui juntas e juntos mais uma vez para a nossa oração da noite. Se você caiu de paraquedas, a gente sempre lembra que estamos na Rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói, ao lado da Cresci Perdi. E nossas celebrações são aos domingos, 10h30 da manhã, e às quartas, às 18 horas. Então, lembrando que nós nos juntamos aqui todas as terças, às 8h30 da noite, nesse nosso canal, de acordo com a nossa tradição do livro de oração comum, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, para fazermos a nossa oração da noite, mais específico, o nosso ofício diário no fim do dia. Você que nos acompanha, de onde você estiver, fica tranquila, tranquilo. Se tiver a Bíblia na mão, esteja com a gente. Se tiver o Loki, esteja com a gente. Se não, vai ouvindo, vai acompanhando. Página 167 do nosso livro de oração comum. Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo do dia de hoje é o Salmo de número 119, versos 49 a 56. Repetindo, Salmo de número 119, maior salmo da Bíblia, versos 49 a 56. Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A nossa leitura do dia, hoje vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 32, versos 36 a 40. Jeremias, capítulo 32, versos 36 a 40. Jeremias 32, versos 36 a 40. Diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porém, o meu temor no coração deles,
para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Essa leitura de Jeremias me emociona, porque a gente vem lendo nas últimas semanas, durante vários dias, e aos domingos também, trechos do livro de Jeremias, que é um profeta que é muito conhecido pela desgraça, né? Porque é uma profecia de Deus sendo, de certo modo, violento, né? Destruindo aquele povo que não seguia os seus preceitos. Ou melhor, e talvez mais grave, que conheciam, já tinham visto seus antepassados seguirem ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e ignoraram. Queriam seguir seus próprios caminhos. E depois de tantas leituras mostrando essa necessidade, olha o mal que vocês fizeram, mudem o seu coração, olha o mal que vocês fizeram, mudem seu coração. Deus, na sua infinita misericórdia, olha e diz, mesmo que vocês tenham feito esse mal, eu quero que vocês voltem ao lugar onde eu tinha colocado vocês. Eu quero que vocês recomecem comigo. Eu sendo o Deus de vocês sendo o meu povo. Deus não quer cometer a desgraça. Deus quer a graça. Deus quer a misericórdia. Deus quer que a gente esperance. Deus quer que, como diz aqui no Salmo, que a gente saiba que o que consola a gente na angústia é que a palavra dele, o Espírito Santo, a vida dele, nos vivificam, nos trazem, nos fazem cotidianamente, a cada fração de tempo, uma nova criatura. E não tem hora para sermos novas criaturas. Se você olha para a sua vida e diz que não dá mais, se você olha para a sua existência e diz, já fiz muita coisa, agora é só esperar Deus me levar, está enganado, está enganado. Deus nos quer de volta ao seu coração. Quer que estejamos de volta no centro da existência dele e que ele seja o centro da nossa existência. É assim que a gente vai movendo, é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai transformando, é assim que a gente vai trazendo à tona tantas e tantas situações que nos fazem olhar para o cotidiano e falar, caramba, que complicado, não dá mais, que horrível. Ontem, aqui na nossa cidade, em Niterói, mais especificamente aqui na Zona Norte, colocaram 2 ônibus travando a principal avenida, uma das principais da Zona Norte de Niterói, por conta da guerra eterna aqui no Rio de Janeiro entre a polícia militar e o tráfico de drogas. A gente olha isso cotidianamente, pessoas morrendo, pessoas sendo violentadas, pessoas sendo massacradas, tanto pela polícia quanto pelos bandidos, pelos traficantes. E a gente olha, o que a gente vai fazer? Permita que a palavra do Senhor vivifique a sua vida. Permita que, mesmo nessa angústia,
Saiba que Deus quer que a gente continue com Ele numa relação de amor, de cuidado, de paz, de solidariedade. Que a sua boa nova que a gente escuta todo dia, ou que lê, ou que deveria ler todos os dias, o livro de oração comum tem um mencionário comum revisado que nos dá essa possibilidade de, pelo menos, num ciclo de 3 anos, com calma, com parcimônia, a gente ler a palavra de Deus por completo, ou praticamente por completo. Que na palavra dele a gente se vivifique. Que na palavra dele a gente continue a lembrar dele dia e noite, esperançando. Esse é um verbo que, infelizmente, muita gente não gosta, é um neologismo, é uma palavra nova, mas o esperançamento é o que vai fazer as coisas mudarem. A partir de nós, Deus está conosco e agindo por nós, conosco e no meio de nós. E em nós. Por nós. Isso traz um alento muito grande em tempos muito complexos, repito. A gente olha as instituições sérias sofrendo e aquelas instituições corruptas continuando. A gente olha situações da nossa vida que andam demais ou que não andam e a gente se pergunta o que a gente faz, como a gente faz. Esperança. Permita que o Espírito Santo trabalhe na gente dia a dia, passo a passo, momento a momento. E é assim que a nossa vida, a nossa caminhada vai sendo transformada e reflete na vida dos outros ao nosso redor e na caminhada dos outros ao nosso redor. Deixe-se esperançar. Esperança. O Deus é um Deus de esperança, que olha aquela situação e fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ou seja, daqui a um tempo, daqui a algumas horas, daqui a alguns meses, dias, anos, a gente não sabe, é o tempo de Deus, mas nesse momento ele vai trabalhando, transformando a gente, fazendo da gente homens e mulheres melhores, seres humanos melhores. E é assim que a gente caminha, é assim que a gente anda. Permita ser esperançado. Permita esperançar. Deus quer que a gente esperance nele. E ele vai agir. E ele vai manter essa aliança. E ele vai dar para a gente um só coração. E ele vai continuar a ter alegria em fazer o bem a gente. Amém. As nossas orações de intercessão, eu quero clamar pela nossa comunidade, pelas nossas necessidades em todas as áreas, pela nossa Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, pela nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, pela Igreja do Senhor, pelo nosso município de Niterói, em especial a Zona Norte, que tem sofrido tanto nos últimos 2 dias aí, com essas operações, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, que também sofre tanto com violência e descaso, pelo nosso país, o Brasil, que tem se reerguido e desafiado, né, tantas intempéries. Pedimos também pelas pessoas enfermas, doentes, em tratamento, e eu coloco aqui em especial o nosso querido Brian, Robert, Juarez, Almerinda, Sonilda, Janete, Eduardo, os pais de Gabi, a mãe de Reverendo Daniel, minha mãe Solange, minha sogra Sandra Coelho, tantos, João Pedro, neto da nossa querida Elisete, tantas e tantos que pedem, clamam as nossas orações. Que a gente, na nossa voz, esperança, no nosso momento, esperança. Também coloco aqui em especial os meus irmãos, amigos, postulantes, as ordens aqui
especialmente aqui da nossa diocese, o Gustavo, o Antão, o Maurício, a mim também, mas coloco os meus irmãos e amigos, também os postulantes de todas as dioceses do Brasil nessa caminhada vocacional, a juventude da nossa diocese, que está se organizando para que em novembro faça um encontro depois de tanto tempo, então é motivo de gratidão, mas que o Espírito Santo esteja com elas e eles nesse momento. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos diante da tua presença infinita, agradecidos porque até aqui o Senhor nos ajudou e temos a certeza de que o Senhor continuará nos ajudando. Atenda a nossos pedidos, anseios, desejos, necessidades. Colabore, ajude com todos os nomes e situações colocados aqui. Permita que seu povo, Pai, aqueles que clamam a Ti, sejam um povo de paz, sejam um povo de esperança. Traz à tona todas as situações que acontecem no cotidiano e transforme a partir de nós, a partir das autoridades, a partir das pessoas a quem o Senhor aprouver. E a nós também, com o nosso tijolinho, transformar as realidades. Dê força, dê coragem, dê intrepidez, para que a gente se levante e transforme as estruturas injustas da sociedade, tal qual uma das marcas da missão do anglicanismo coloca. Muda nosso ser, faz com que sejamos um só povo, um só coração contigo, Pai. E aquece-nos com teu fogo abrasador. Caminha conosco não só ao fim desse dia, mas nos dias vindouros dessa semana, para que juntas, construamos o reino, mas principalmente, a partir desse reino, uma civilização de respeito, de cuidado, uma civilização do amor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, como o Senhor nos ensinou, façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa oração final está na página 170 do nosso livro de oração comum. Repetindo, página 170 do nosso LOC, ou está aí na tela. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre o nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus e graças rendamos a vocês que estiveram conosco até esse momento. Visitem-nos, repito, Rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói, ao lado da Cresci e Perdi. Nossas celebrações são os domingos 10h30 e às quartas, 18 horas. E aqui no nosso canal também, que peço que você siga, toda terça, 8h30 da noite. Que Deus abençoe você nessa caminhada, uma excelente noite, fim de dia,
e que dias vindouros sejam de esperançamento para todos nós. Um forte abraço e até a próxima, se Deus permitir.